Então, boa noite a todas. Gratidão pela presença de vocês. O nosso livro é o Mulheres Poderosas, da Louise Hay. Hoje eu lembrei de trazer esse livro aqui, que é o Pensamentos do Coração, que é um livro da Louise Hay também, que traz algumas afirmações dentro daquilo que eu havia conversado com vocês antes. Que a Louise Hay tinha algumas afirmações que eu achava que eram mais alinhadas com o livro O Poder do Subconsciente, que é essa energia... Ai, opa, peraí, o que eu fiz aqui? Peraí, vocês estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, só não estou te vendo. Eu desliguei a câmera aqui sem querer. Não, eu tirei uma coisa aqui para colocar a luz, para melhorar a minha iluminação, e aí ele tirou a câmera, não entendi, não. Só para poder ficar um pouco mais no claro aqui, pronto. Vamos lá. Então, a Louise Hay, ela tem nesse livro aqui afirmações que eu acho que são mais alinhadas com o poder do subconsciente, sabe? São afirmações que são, por exemplo, minha mente, meu corpo e meu espírito são uma equipe saudável. Quer dizer, já não são afirmações daquelas que a gente fica assim, gente, eu estou falando isso, mas isso não é verdade. Né? Eu sou próspero e abundante, mas não sei como que eu vou pagar a conta no final do mês. Então, acaba que entra em choque, entra em conflito, né? O que a gente está afirmando e o que a gente está sentindo. Mas se a gente pensa assim, a inteligência divina age sobre mim de forma que os meus problemas financeiros serão resolvidos para que eu consiga pagar todas as minhas contas em dia, aí a gente já começa a falar, realmente, aí isso já é mais fácil de eu acreditar, né? Que a inteligência divina vai atuar através de mim para que essas questões possam ser resolvidas, do que falar assim, eu não tenho problema com dinheiro e estou lá sem saber como... Um exemplo, né, que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, depois a gente dá uma olhadinha nesse livro também, que traz essas afirmações e alguns textos dela que são muito bons. E hoje a gente vai ler o capítulo 5, tá? Do livro Mulheres Poderosas, que é Filhos, Maternidade e Autoestima, ok? Então, tem uma citação do livro From Housewife to Heretic, da Sonja Johnson, que fala assim: enquanto tivermos de implorar ao sistema para que ele nos permita controlar nossa fertilidade, seremos escravas. Os meios para isso devem estar em nossas próprias mãos. Então, vai falar sobre maternidade. Vamos ver o que ela vai falar. Eu gostaria de falar um pouco sobre filhos e maternidade. Sei que tive muitos filhos em minhas diversas vidas. Nesta vida, não tenho. Neste momento, aceito isso como perfeito para mim. O universo preencheu minha vida com experiências ricas e me tornou mãe substituta de milhões de pessoas. Por favor, não acredite na crença de que uma mulher sem filhos é incompleta. Isso pode ser verdade para a maioria das mulheres, mas não para todas. A sociedade insiste que todas as mulheres devem ter filhos, o que é uma boa maneira de manter as mulheres em seus lugares. Eu sempre acredito que existe uma razão para tudo. Se você não tem filhos, talvez esteja destinada a fazer outras coisas na vida. Se você deseja ter filhos e realmente sente isso como uma perda, então sofra. Mas depois continue seguindo. Não fique parada no processo de sofrimento para sempre. Afirme para si mesma: eu sei que tudo o que acontece na minha vida é para o meu bem maior. Eu me sinto profundamente realizada. Então, aqui ela traz uma afirmação para a pessoa que se sente infeliz, né? Que está sofrendo pelo fato de querer ser mãe e não conseguir ser. Existem tantas crianças abandonadas neste mundo. Se realmente queremos satisfazer o instinto maternal, resgate e adoção são uma boa alternativa. Nós podemos ser mães de outras mulheres. Podemos colocar uma mulher perdida sob a nossa asa e ajudá-la a voar. Podemos resgatar animais. Tem 4 cachorros e 2 coelhinhos. Todos esses animais foram resgatados de abrigos. Cada um deles veio com a sua própria história de abuso. Aprendi que um ano de amor pode fazer maravilhas para todos nós, incluindo os animais. Podemos trabalhar de diversas maneiras para melhorar o mundo.
aqui é interessante ela falar isso, como se ela estivesse fazendo uma relação entre ter filhos e melhorar o mundo, né? Quer dizer, já que você não pode ser mãe, vá buscar alguma forma de você fazer algo pelo mundo. Mas eu não sei até que ponto tem essa obrigação de ter essa relação. Faz questionamentos aqui, né? Eu penso que parece que quando você quer ser mãe, você quer entregar seu amor para alguém. Não sei, uma coisa só para a gente poder refletir. Uma indústria enorme está crescendo para vender fertilidade. Talvez ela coloque isso muito no sentido de questionar a obrigação que nós, mulheres, muitas vezes temos de sermos mães. Isso aconteceu comigo. Eu não sei como que está agora nessas novas gerações. Mas se você casa, né? Quando que você vai ter filho? Aí você tem um filho, quando que você vai ter o próximo? No meu caso, eu tenho 2 meninos. Todo mundo me perguntava, quando que você vai tentar uma menina? Quando que você vai tentar a menina? Então, assim, tem uma certa... Eu não sei se é uma obrigação, se tem alguma questão assim, mas as pessoas ficam nessa coisa assim, você já casou? Cadê o filho? E aí vira uma pressão muito grande, né? Que aí, às vezes, você nem está pensando em ter filho, e de repente você está assim, gente, já está passando da hora de eu ter filho, e às vezes nem é um desejo verdadeiro, né? E aí a Gi está falando que aconteceu com ela também. Uma indústria enorme está crescendo para vender fertilidade, já se tornou um negócio de 2 bilhões de dólares. E as clínicas de fertilização geralmente utilizam propaganda agressiva. Quase não existem regulamentações nessa indústria. Essa indústria da fertilidade é uma indústria que dá para a gente trazer vários questionamentos em relação, por exemplo, não a óvulos congelados, mas quando junta o óvulo com o espermatozoide, eles congelam. Como que chama? Qual que é o nome disso? Que outro dia eu vi que alguém congelou. E aí, no caso, a mulher que separou do cara queria destruir o que eles tinham congelado, e o cara queria impedir ela de destruir, porque não eram só mais os óvulos dela, era já o óvulo com o espermatozoide já, como se já tivesse ali feito essa fecundação e estava ali in vitro, guardado. Então, dá para a gente fazer vários questionamentos ali. Quando você fala de destruir esse tipo de coisa, você está falando de destruir um possível ser que viria. Não, enquanto não cresce, chega a tantas semanas, não é um ser. Enfim, né? Todas essas questões. E aqui ela está falando que não tem regulamentação. Você congela o que você quiser. Você, com certeza, não quer que a gravidez se torne um exercício de desespero, enquanto coloca sua vida em espera. A fertilização in vitro tornou-se um novo modismo social, e não é um modismo saudável. Se o seu corpo está destinado a ter um bebê, ele terá. Se você não consegue engravidar, existe uma boa razão para isso. Olha que polêmica que ela está falando. Aceite. Há outras coisas para se fazer em sua vida. Você pode receber um chamado que a surpreenderá. Falar isso para algumas mulheres que fazem a tentativa pela gravidez, né, é algo muito complicado. Até porque a gente sabe o tanto que é pesado essa questão da fertilização in vitro. Né? Tem toda uma expectativa, tem toda uma espera, tem toda essa coisa de dar certo, de não dar certo, de conseguir, de não conseguir. Então, na hora que ela fala assim, se você não consegue engravidar, existe uma boa razão para isso, aceite. Não é fácil, não. Né? Não é uma coisa assim, então tá, tudo bem, vou aceitar, e tem outras coisas para fazer na sua vida. É difícil. Minha crença pessoal determina que é preciso se manter afastado de tratamentos para fertilidade. Então, aqui ela está colocando a crença dela. Nós ainda não sabemos o suficiente sobre esses tratamentos experimentais. Os médicos estão fazendo experimentos com o corpo das mulheres e com os fetos. Os tratamentos para fertilidade são caros e acredito que sejam perigosos. Estamos começando agora a ler sobre alguns horrores associados a esses tratamentos. Uma mulher que se submeteu a 40 tratamentos gastando muito não ficou grávida, mas acabou contraindo AIDS. Não sei o que foi que aconteceu. Um dos muitos doadores que ela utilizou tinha AIDS.
Tenho lido sobre casais que hipotecam suas casas para pagar por um tratamento e, mesmo assim, não obtêm sucesso. Tenha muito cuidado antes de começar a fazer tratamentos para fertilidade. Leia tudo o que puder encontrar sobre o assunto, não apenas o que é distribuído pela clínica de fertilização. Informe-se e esteja consciente. Ou seja, hoje, provavelmente, ele não está mesmo na mesma situação lá que na década de 90, né, quando ela escreveu esse livro, 80, final de 80, década de 80, 90, mas ela está colocando aqui a opinião dela a respeito dessa situação. O tema do aborto não é simples em nossa cultura, pois temos muitas crenças fortes em torno desse assunto. Não é como na China, onde as mulheres são forçadas a fazer o aborto para manter o índice da população mais baixo. Nós fizemos do aborto um assunto moral e até mesmo político. Os chineses fizeram disso uma necessidade. Os grupos contra o aborto estão, na verdade, dizendo que as mulheres precisam ser mantidas em seus lugares. Devemos procriar e servir as nossas famílias. Olha só, aqui ela está colocando já a posição dela no que ela está escrevendo. Quando ela fala assim, que eles estão, na verdade, dizendo que as mulheres precisam ser mantidas em seus lugares. Devemos procriar e servir as nossas famílias. Na hora que ela está falando isso, ela já está fazendo uma crítica, né? Nossa capacidade reprodutiva está, inclusive, sendo tratada como um assunto político. A decisão sobre fazer um aborto é sempre difícil. Embora fosse melhor não ter de fazê-lo, eu nunca condenaria uma mulher que se encontra em uma situação desesperadora e opta pela decisão de abortar. Então, aqui ela já deixou claro qual que é a opinião dela. Ouvi falar sobre curandeiras indígenas ao norte de Baja Califórnia, México, que dizem existir ervas para evitar a gravidez. Elas são administradas 2 vezes e permitem o controle total da gravidez por 8 anos sem efeitos colaterais. Eu sempre soube que a natureza tem um remédio para tudo, e só é preciso querer aprender seus segredos. Aqueles de nós que são mais civilizados, sofisticados e mais distantes da natureza recorrem a substâncias químicas e cirurgias para buscar suas respostas. E ela põe os civilizados entre aspas, tá? Nós que somos mais civilizados e sofisticados, a gente se distancia da natureza e vai para a química. Fica à espera do momento em que teremos aprendido a aceitar ou rejeitar mentalmente a gravidez. Eu sei que essa é uma das coisas que somos capazes de realizar com a nossa mente. Nós apenas ainda não aprendemos como fazer isso, ou seja, não precisava nem de erva, não precisava nem de química, não precisava nem de remédio, nem de cirurgia, de nada. Só com o que eu quero mentalmente, eu decido se eu vou engravidar ou não. Os cientistas afirmam que usamos apenas 10% do nosso cérebro. Tenho certeza de que um dia vamos colocar em ação os outros 90%, e assim descobriremos a existência de poderes que não conseguimos nem imaginar neste momento. Então, aqui, ela não vai aprofundar nesse momento sobre o assunto do aborto, sobre a questão das clínicas, mas ela deixa bem claro o que ela está pensando aqui, né? Quer dizer, as mulheres em situação de desespero, ela não tem como falar, ah, não, eu sou contra o aborto, ela vai ficar do lado da mulher. E uma outra coisa também, que eu já vi falar algumas questões, por exemplo, dentro do espiritismo, quando há um risco para a mulher, você sempre preserva a vida que já existe. A ideia é essa. Então, já tem uma existência na Terra. Se a gravidez representa um risco para essa existência, então você interrompe a gravidez, uma vez que a vida que já existe está sob risco. Mas aí é algo que, como que a gente vai falar assim, não, isso que é certo, isso que é errado, isso que é... Como disse ontem na live que eu fiz com a Márcia falou uma coisa que vale para nós em qualquer aspecto da nossa vida. A maior dor é a que a gente carrega, né? Quer dizer, qual é a nossa caminhada, qual que é a nossa jornada? Aquilo que eu acho que é errado hoje, de repente amanhã eu posso considerar certo. Ou o que eu considero certo, amanhã eu posso considerar errado, dentro das circunstâncias do que eu estou passando. E quando ela fala dessa questão da dor, é que, na verdade, ninguém sabe mesmo da vida do outro. Nós, mulheres, o que nós temos que fazer é estar sempre nos apoiando, no sentido de que eu não entendo essa escolha sua, não seria a minha, mas você precisando da minha mão, eu estou aqui para poder te segurar a sua mão e a gente poder se ajudar,
principalmente pensando que no processo de memórias aí que o Dr. Hewlett fala, no limite zero, no marco zero, no Zero Limits, no curso que eu fiz, que ele aparece lá com o Joe Vitale, ele está sempre falando que uma das memórias mais pesadas que existe na nossa humanidade no planeta Terra é a memória do ódio das mulheres em relação aos homens. Então, quando a gente também faz uma escolha não respeitando o indivíduo, né, a mulher como indivíduo, na história dela, na trajetória dela, nas crenças que ela possui, na família que ela tem, nas dores que ela já possui, provavelmente a gente também vai ser visto como essa, eu tô olhando sem esse respeito por ela, por essa mulher, ou eu estou olhando dentro de uma sociedade machista, patriarcal, Então, é muito importante a gente estar sempre assim, vamos limpando e começar a olhar as coisas pelo olhar do feminino, que é esse olhar assim, o sagrado feminino que nós aprendemos lá, para quem acompanhou as aulas, fala que nós levamos o universo em nós, dentro na região do útero. O universo cabe tudo, inclusive aquilo que a gente concorda e o que a gente não concorda. Aquilo que foi ensinado moralmente para mim, tá lá, mas aquilo que foi ensinado para mim que moralmente está errado, tá lá também. Que é esse o exercício. Eu estou olhando pelo olhar do que me ensinaram, dos meus valores. Ah, não, Letícia, mas tem coisa que não tem jeito. Nada do que um ponto de vista, mesmo. Porque dependendo da época que nós estivéssemos, no ano que nós estamos, né, de como que a cultura é, como que a sociedade é, pode ser que aquilo que a gente acha que é absurdo, naquela época foi aceito. Não sei, tá cortando para vocês minha gravação ou tá tranquilo? Não? Tá? Ai, querida, você quer sair e volta? Às vezes é a conexão que não tá boa. Eu vou tentar fazer isso, Lê. Tá, vou sair rapidinho e vou voltar. Valeu. Tá bom. Então, é isso, assim, ela coloca aqui, mas ela, inclusive, dá essa questão, por exemplo, da diferença entre os chineses e a sociedade americana, né, no caso, que vê algo como uma necessidade, e a sociedade americana já vê como uma discussão política, que é a questão do aborto. Então, como que você fala assim, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim? Essa coisa da duplicidade, né, da gente estar sempre nesses dois polos, é bom, é ruim. E aí, como que você faz? Como que você coloca esses dois polos, considerando toda a história de vida de uma pessoa? Muito complicado, né? Aqui ela fala agora, fazendo com que os nossos filhos tenham amor próprio. Existem também muitas mães solteiras lutando para criar seus filhos sozinhas. Essa é uma tarefa muito difícil e aplaudo cada uma das mulheres que passam por essa experiência. Essas mulheres realmente sabem o significado da palavra cansado. Com o índice de divórcio da forma como está, uma pergunta que toda mulher recém-casada deve se fazer antes de ter filhos é: eu estou disposta a criar meus filhos sozinha e sou capaz disso? Criar os filhos é bem mais trabalhoso do que muitas mulheres recém-casadas podem imaginar. E criar os filhos sendo mãe solteira é mais cansativo ainda. Como uma sociedade, devemos insistir para que o cuidado adequado às crianças seja disponibilizado a todas as mulheres que trabalham. As mulheres devem ajudar a criar leis que funcionem para elas mesmas e para as crianças. Então, aqui, tá chovendo, né? Tá. Então, aqui ela já está falando assim, nós, mulheres juntas, lutar para que nós possamos ter direitos de proteção quando nós somos mães solteiras, o direito, coisa que é muito difícil no Brasil, né? Por exemplo, nas escolas públicas a gente até tem isso, pelo menos em Belo Horizonte, não sei outros estados e outras cidades, mas em Belo Horizonte existe o horário integral, uma opção de horário integral para as escolas públicas, coisa que quando a gente vai para o ensino particular, se você quer horário integral, você vai ter que pagar muito mais. Justamente o que dificulta essa questão da mulher que precisa trabalhar, que precisa ir para o mercado de trabalho e ainda tem os filhos. Então, é um processo
que quando ela fala de leis que funcionem para elas mesmas e para as crianças, é pensando em todos esses aspectos, né? Imagino. Na posição de mães, não precisamos ser super mulheres e também não precisamos ser mães perfeitas. Mães perfeitas, quem quer ser mãe perfeita? Vamos lá, alguém aí é? Levanta a mão aí para nós. Se você deseja aprender novas habilidades, lê alguns dos melhores livros que estão disponíveis sobre como cuidar dos filhos. Por exemplo, o que você realmente quer para os seus filhos, de Wayne Dyer. Wayne Dyer tem um filme muito interessante que se chama... Agora eu esqueci o nome dele. Mas ele fala assim, por que não deixar os filhos escolherem por eles mesmos? Então, ele está vendo lá a mãe brigando com os meninos, porque os meninos estavam fazendo uma bagunça no restaurante. Aí ele olha para ela e fala assim, por que não deixar... agora, por que não deixar que eles escolham o que é melhor para eles agora? Por que você tem que ficar falando com eles o que eles têm que fazer o tempo todo? Então, o Wayne Dyer tinha uma visão muito assim, deixa seu filho também fazer as escolhas dele e arcar com as consequências dessas escolhas, não tem que ficar protegendo demais. E eu vejo isso como um defeito meu, por exemplo. Nos meus filhos, eu fico sempre assim, vamos fazer assado, que é a coisa do controlador, né? Então, é um exercício, talvez a gente possa também se fazer, né? Se você for uma mãe amorosa, seus filhos terão grandes chances de crescer e se tornar o tipo de pessoa que você gostaria de ter como um amigo. Eles serão pessoas realizadas e bem-sucedidas. A realização traz paz interior. Eu acredito que a melhor coisa que podemos fazer para os nossos filhos é aprender a amar a nós mesmas, pois os filhos sempre aprendem com o nosso exemplo. Se você melhorar a sua qualidade de vida, eles também melhorarão as deles. A autoestima que você cria para si mesma trará autoestima para toda a sua família. Então, o grande exercício de como fazer uma melhor educação é você sendo amorosa com você mesma, em primeiro lugar. Existe também um lado positivo em ser mãe solteira. Agora, as mulheres têm a oportunidade de criar os filhos para se tornar o homem que elas dizem querer. As mulheres reclamam tanto sobre o comportamento e as atitudes dos homens, mas são elas que criam os filhos. Se quisermos homens gentis, carinhosos e em contato com o lado feminino deles, somos encarregadas de criá-los dessa forma. O que você quer em um homem, em um marido? Sugiro que escreva essas coisas e tenha muito claro o que realmente deseja. Então, ensine seu filho a ser dessa forma. A esposa dele gostará de você por isso, e você e seu filho terão um bom relacionamento para sempre. Então, aqui ela falando de como que a gente, né, pode fazer a mudança que a gente deseja ver no mundo em relação à forma como os homens tratam as mulheres, né? Se você for mãe solteira, por favor, não critique seu ex-marido. Isso apenas ensina seus filhos que o casamento é uma guerra. E quando eles crescerem, o casamento deles será um campo de batalha. Uma mãe tem mais influência sobre o seu filho do que qualquer outra pessoa. Mães, unam-se. Quando as mulheres se juntarem para essa finalidade, poderemos ter o tipo de homens que dizemos querer, em apenas uma geração. Eu gostaria de ver a autoestima e a autovalorização serem ensinadas em todas as escolas primárias, como matéria diária. Se concedermos poder às crianças pequenas, teremos adultos poderosos. De vez em quando, recebo cartas de mulheres e homens que dão aulas em escolas. Eles me contam sobre os resultados maravilhosos que obtiveram quando ensinaram esses métodos. É ótimo ver o que eles conseguem fazer com as crianças. Geralmente, eles só trabalham com elas durante uma série, mas mesmo assim podem introduzir algumas ideias positivas em cada criança. Quando nossas filhas aprenderem a ter poder... Só antes de continuar, quero fazer uma pergunta. Já imaginaram o que seria uma geração de pessoas não com um senso de o ego, né, desenvolvido, inflado, aquela coisa mais, eu sou o fodão porque minha mãe disse que eu sou assim, mas com uma verdadeira autoestima construída, né, com esse senso de valorização de que eu sou importante para Deus,
Eu sou importante nesse planeta? Eu importo para a diferença que eu vim fazer nesse planeta? Já imaginaram o que seria esse mundo? Porque hoje, muito do que a gente faz, muito do que a gente segue, muito do que... É muito manipulação e nessa busca sempre desse amor, né? Eu tenho que ser assim para que as pessoas me amem, então eu tenho que comprar tais produtos, eu tenho que andar na moda para que as pessoas gostem de mim, porque se eu não sair na tal da revista, não vão gostar de mim, eu tenho que ser desse jeito, eu tenho que ser de outro. Imagina se cada criança, cada indivíduo, na forma como é, no seu, né, no formato ali seu, se amar de verdade, não no sentido de que eu sou melhor do que o outro, por isso que eu me amo, não, mas no sentido de que eu vejo o valor do outro e por isso eu vejo o meu também. O que seria esse mundo hoje, né? Como que seria esse planeta? Então, essa questão da autoestima é muito... Eu acho que é algo que nós ainda estamos a um longo caminho da gente percorrer, porque não é interessante, né? Tem várias indústrias aí que estão ganhando com a nossa baixa autoestima, que estão ganhando com a nossa dificuldade de nós nos aceitarmos como nós somos, né? Então, mas seria algo bem, se a gente pudesse pelo menos colocar ideias positivas, né, nas crianças. Sou muito a favor de trabalhar a autoestima e sentimentos da criança. Eu trabalho muito isso com meus alunos. Ótimo. Então, os seus alunos vão carregar isso para o resto da vida. Isso é maravilhoso, né, Gi? Então, você tem uma professora consciente, mas eu sei que tem muitas professoras que não conseguem fazer esse tipo de trabalho, até porque elas ainda estão trabalhando elas mesmas, né? Não conseguem nem olhar para elas mesmas como que trabalha a autoestima do outro. Quando nossas filhas aprenderem a ter poder, elas não se permitirão ser abusadas ou diminuídas de maneira alguma. Além disso, nossos filhos aprenderão a ter respeito por todo mundo, incluindo todas as mulheres na vida deles. Nenhum bebê nasce sendo um abusador, e nenhuma menina nasce como vítima ou com falta de autovalorização. O abuso aos outros e a falta de autoestima são comportamentos aprendidos. As crianças aprendem a violência e aprendem a aceitar a condição de vítimas. Se quisermos que os adultos em nossa sociedade se tratem com respeito, então devemos criar nossos filhos para serem gentis e respeitarem a si mesmos. Somente dessa maneira os dois sexos se honrarão realmente. Então, se quisermos que os adultos em nossa sociedade se tratem com respeito, temos que criar nossos filhos para que eles sejam pessoas gentis e que eles se respeitem, em primeiro lugar. Isso que está entrando na minha vida me respeita? Isso que está entrando na minha vida está dentro do meu limite? Ok? A Gi falando que faz o Ho'oponopono com eles. Que máximo. Ótimo, Gi. Se você é mãe, tem a oportunidade de ser um exemplo. Você pode ensinar seus filhos a fazer afirmações e a se colocar diante do espelho. As crianças adoram essa prática com o espelho. Façam isso juntos diante de um espelho. Vocês podem fazer afirmações entre si. Ajudem-se a criar experiências positivas. A família que faz afirmações unidas tem uma excelente vida. Explique para as crianças o quanto os pensamentos delas são importantes. As crianças irão aprender que são parcialmente responsáveis por suas próprias experiências. Elas participam da criação de suas vidas, e isso lhes concede o poder de fazer mudanças. Então, olha só que poderoso isso, né? Elas já começarem a ter essa percepção de que eu não sou vítima, de que não é o que está acontecendo na minha casa, de que não é o que fazem comigo, que define o que eu sou de verdade. Eu consigo me ver como um criador da minha realidade. Os pais, lá vamos nós, têm uma tendência de reprimir muitas emoções. Em cada casamento, geralmente, existem alguns problemas não mencionados e não comunicados, os quais ainda não foram resolvidos. Os filhos percebem isso e expressam esses problemas. O que chamamos de terríveis 2 anos realmente acontece quando as crianças começam a espelhar os sentimentos reprimidos de seus pais.
Os anos da adolescência representam um agravamento desse padrão de comportamento. Os pais tendem a culpar os filhos em vez de resolver seus próprios problemas. Isso eu conheço várias pessoas que têm problemas, que a gente olha assim, a gente vê que tem algumas coisas que estão instáveis, mas aí a criança ela vem e ela personifica o problema. Ela se torna o problema. E aí as pessoas vão para o tratamento da criança. Vão cuidar da criança, vão olhar para a criança. Ah, ele que é o problema. Ah, ele que tem isso o quê? Ele que tem síndrome de não sei das quantas, síndrome de Asperger, síndrome de não sei o quê. Está no espectro autista. O autismo, então, ele virou uma forma, assim, maravilhosa de você parar de olhar para você mesmo, porque eu tenho que olhar para o meu filho que está naquele lugar. Ah, mas você está falando que não existe? Não, eu não estou falando que não existe. Eu estou falando que muitas vezes os nossos filhos, crianças, assim como eles falam dos animais de estimação, eles nos dão sinais de questões que nós temos que olhar para nós mesmos. Então, sim, eu acho que tem o autismo, tem todos esses espectros que têm que ser olhados e tudo mais, mas como que está o funcionamento da família ali, né? Como que está a felicidade? Isso, acho que eu já relatei aqui com vocês, em algum lugar eu já falei isso. As pessoas me procuram para falar da depressão dos filhos, e na hora que eu pergunto assim, mas o que é que te dá alegria de viver? O que faz você se sentir feliz por estar vivo? A pessoa não sabe responder. Ah, não sei. Ah, já desconectou com essa alegria de viver há muito tempo. Aí, quando a criança, o filho apresenta depressão, gente, é nada mais do que um reflexo de algo que a gente já perdeu lá atrás. Que eu não consigo mais me relacionar com a alegria de viver, então o filho vem deprimido. Mostrando para nós, ó, o sinal. Se seu filho está se comportando, então, assim, ó, os pais tendem a culpar os filhos em vez de resolver seus próprios problemas. Se seu filho está se comportando mal, ele pode estar espelhando quais problemas emocionais reprimidos por você. Quando você se libertar de seu ressentimento e perdoar seus problemas, vai perceber que seus filhos mudarão para melhor milagrosamente. Na vida, geralmente confundimos o mensageiro com a mensagem e acabamos perdendo a lição. Quando nossos filhos ou outras pessoas fazem algo para realmente nos aborrecer, geralmente ficamos bravas e os culpamos. O que não estamos percebendo é que essas pessoas só estão interpretando um papel em nossa peça. Elas estão espelhando algumas crenças, padrões de comportamentos ou problemas reprimidos dentro de nós. Elas estão nos mostrando algo que agora temos a oportunidade de liberar. Então, ela está falando aqui exatamente o que o Ho'oponopono fala. O outro vem com uma situação para você, só para você enxergar algo que está dentro de você. Não é para te tirar do sério, não é para te deixar preocupado, não é porque o outro é assim, é assado, nada disso. Então, ela está falando exatamente isso. Eles estão interpretando um papel na peça que é nossa, espelhando algumas crenças, padrões de comportamento ou problemas reprimidos dentro de nós. Elas estão nos mostrando algo que agora temos a oportunidade de liberar. Na próxima vez que você ficar com muita raiva de alguém, tente recuar e se questionar. Qual é a lição aqui? O que eu tenho para aprender com isso que está acontecendo? Qual é a mensagem que está chegando para mim através dessa situação? Como esse incidente me lembra de algo da minha infância? Qual é o padrão de comportamento que estou procurando? Eu estou disposta a perdoar a mim mesma e aqueles envolvidos com o incidente original? Nossos filhos e nossos amigos geralmente nos mostram coisas sobre nós que, na verdade, não queremos enxergar ou com as quais não queremos lidar. Nós realmente adoramos fugir de nossas lições. Ai, meu Deus do céu, vamos fugir.
Então, é isso, né? Quer dizer, outros autores falam isso também, que as pessoas, as situações, elas vêm, acho que eu até comentei isso assim, como se fosse um grande menu mesmo. E a gente vai vivenciando aquilo para poder a gente perceber aquilo que está em nós. E no Ho'oponopono a gente está sempre falando disso. Nada que está acontecendo fora é algo que não está em mim. Então eu sou culpada de tudo. Não é culpa, é uma energia, uma vibração. São pensamentos recorrentes, frequentes, o tempo todo eu estou tendo pensamento de que eu não era amado o suficiente. Eu tenho essa percepção o tempo todo de que eu não era amado o suficiente, que eu não era amado o suficiente, que a vida é difícil, que as coisas são ruins, que todo mundo tem pai e mãe maravilhoso, mas eu não tive, e como que é isso? E aí as situações da vida vão só mostrando. Olha, você tem esse pensamento, você tem esse sentimento, você está repetindo isso o tempo todo. Tá vendo? Ninguém gosta de mim mesmo. Não, a situação está só mostrando para você algo que você acredita, que você carrega dentro de você, que você faz questão de carregar. Mas então eu vou esquecer o que fizeram comigo? O ideal era mesmo, né? Esquecer, largar para lá e falar assim: olha, esse trem não tem mais importância para mim. Por quê? Quando a gente fala de situações da nossa infância, nós estamos falando da situação que a nossa criança vivenciou, tá? Criança mesmo, até 7 anos, a nossa criança. Não só a nossa criança, como a nossa mente subconsciente, aberta completamente para receber aquelas informações que se tornaram a nossa verdade, que se tornaram o nosso pilar daquilo que nós acreditamos a respeito de nós mesmas, tá? Então, você é boa o suficiente, você não é boa o suficiente. A gente trouxe isso aberto completamente, recebemos isso como uma verdade, e aquela criança, naquela idade, com a mente subconsciente completamente aberta, não tinha o que o Ho'oponopono chama de Uhane, e que vários autores chamam de mente consciente, né? Que é a nossa mente consciente, que somos nós adultas agora, para que nós adultas sejamos o apoio para essa criança. Quando éramos crianças mesmo, ali até 7 anos, nós não tínhamos muitas vezes essa referência de um adulto que falasse conosco assim: não acredite nisso. Isso não é verdade. O fato de você ter derrubado essa bandeja, quebrado os copos de cristal da sua mãe, não fazem de você uma pessoa ruim. Não é que a sua mãe não gosta de você. Todas essas coisas. Estou dando esse exemplo, mas assim, várias histórias que a gente ouve, né? Que a gente vivenciou mesmo. Se você fizer isso, não vão gostar de você. Você fez isso, agora você não vai. Olha, desse jeito, você não vai ser amada, você não vai ser querida, você não vai ser não sei o quê. Não tinha um outro adulto para vir e falar assim: aqui, dá licença. Olha, não tem nada disso. Você é um ser divino, um ser que carrega a inteligência divina dentro de você, e você é importante para essa inteligência divina. Você tem um papel fundamental nessa sua existência, e você tem uma força e uma coragem dentro de você, capaz de superar qualquer questão. Você não estava ainda maduro o suficiente para carregar essa bandeja, para fazer isso que te falaram para fazer. As expectativas em relação a você não correspondiam ainda à sua maturidade para conseguir fazer isso. A gente não tinha naquela época, mas a gente tem agora. Mente consciente, por que a relação mais importante para o Ho'oponopono é entre mente consciente e mente subconsciente? Porque agora esse adulto que nós somos hoje tem essa capacidade de se tornar consciente mesmo disso, de que nós somos importantes para Deus, que nós somos importantes nesse planeta, que não importa o que nós entregamos, que não importa o que a gente faz, não importa o que a gente deixa de fazer, não importa a forma como nós erramos ou deixamos de acertar o que for, não importa. A nossa existência já é uma confirmação do amor divino por nós, porque nos permite estar aqui, para que nós possamos aprender, para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa crescer e expandir na nossa consciência. Quem faz isso hoje
é o adulto que nós somos agora. Então, o que a gente faz? Traz esse adulto, na hora que vem esses pensamentos, opa, barra esses pensamentos, busca se alimentar daquilo que nos nutre, daquilo que nos fortalece, é o que ela fala aqui. Famílias que fazem afirmações juntas, a família que faz afirmações unida tem uma excelente vida. Por quê? Porque está trazendo essa afirmação para a mente consciente, trazendo essa impressão para a mente subconsciente, falando com a mente subconsciente, que é a nossa criança. Está tudo bem. Está tudo bem. Ah, não, mas não está tudo bem, eu estou cheio de problemas. Ok, você está falando desse mundo material que traz essas situações, que são esses problemas que nós temos, mas você tem uma inteligência divina passando por você, que você possui essa força para encontrar a solução disso. Então, é isso, né? E aí, trazer também essa possibilidade de fazer essas perguntas. Tudo bem, estou cheio de problemas, mas qual que é a lição? Qual que é o processo? O que eu posso mudar, melhorar, buscar, fazer para modificar essa situação? Em vez de cair no buraco lá da criança e ficar nesse processo, né? É o que ela falou assim, sofra. Você quis ser mãe e não conseguiu ser? Sofra. Vai sofrer mesmo. Mas depois, ela pôs assim, ó. Isso é para qualquer coisa, né? Se você deseja ter filhos e realmente sente isso como uma perda, então sofra. Mas depois, continue seguindo. Que é isso, a vida não é só aquilo que traz sofrimento para nós. Não é só aquilo que a gente não conquistou, aquilo que a gente não tem na nossa vida. Não fique parada no processo de sofrimento para sempre. Afirme para si mesma: eu sei que tudo que acontece na minha vida é para o meu bem maior. Eu me sinto profundamente realizado. Tudo que acontece na minha vida é para o meu bem maior. É isso. Então é isso, queridas. Falei demais, né? Capítulo pequenininho, quase uma hora falando. Ai, mas vocês também podem falar, se vocês concordam, não concordam. A Gi falando que os meninos têm 2 anos e meio e já amam as frases. Muito bom. Que delícia. Essa idade é uma delícia, né, gente? Letícia, Oi. nós que estamos aqui na sala hoje contigo, tá? Tudo que tu falasse agora sobre a criança, a nossa criança ouviu tudo que tu disseste. E aí eu fiquei pensando aqui, pô, a minha criança ouviu tudo isso, né? E com certeza ela absorveu tudo, né? Foi lindo o que tu falou, lindo. É assim mesmo? Eu estou emocionada só de pensar em tudo que tu falou e a minha criança ouviu. Embora eu fale com ela, mas tu falou de uma forma tão incrível, assim, que mexeu bastante comigo. Acho que com a minha criança, mexeu com a minha criança. E eu só posso te agradecer. Ai, gratidão, querida. É porque quando é isso, né? Quando a gente volta a algumas coisas que aconteceram conosco na infância, a gente volta com a dor, né? Mas agora a gente pode trabalhar em cima dessa dor. A gente pode entrar em contato de novo com essa criança e trazer essas afirmações, mas tem que ser uma escolha diária. Isso é uma coisa também que eu sempre falo, né? Que é todo dia. É o tempo todo. Porque senão a gente cai mesmo. Volta lá. Para sair, às vezes, dos buracos que a gente cai é difícil. Né? Então, vamos insistir nisso, insistir nessa confiança. Quando aconteceu qualquer coisa que tenha acontecido conosco na nossa infância, a gente não sabia se defender. Hoje a gente já sabe. Só que a gente precisa sempre relembrar a essa nossa criança que nós sabemos. Que agora a gente já sabe que a gente vai conseguir defendê-la, protegê-la, né? Ai, querida, você levantou a mão?
Tô te ouvindo, não. Tem que ativar o microfone. Hi? Ué. Não, não. Oi, Lê. Oi, Agora Lê. foi. É, eu estava aqui tentando, eu tentava mexer no microfone e ia para outro canto, ó, me deixa. Não, eu achei super interessante essa última fala aí sua, porque eu costumo fazer isso, né? Eu chamo a tristeza, né, para sentar, e aí eu converso com ela e depois ela vai embora, porque já sei o que é, o que está trazendo, né? O que eu preciso refletir, mas quando a gente fica nesse lugar de, como ela disse aí, tudo bem, você vai sofrer, mas depois a vida segue, porque a vida é assim, a gente vai ter situações no dia a dia que a gente pode sofrer com determinadas coisas, mas a gente vai ficar ali naquele sofrimento o tempo todo, né? Aí a gente vai, se a gente ficar nisso, a gente vai paralisar mesmo a nossa vida, porque tudo continua a acontecer, porque você vai ter que trabalhar porque tem conta para pagar, você vai ter que, né, ir trabalhar, você vai ter que dar conta de um filho que está numa situação, então você vai ficar ali presa, nem condição a gente tem, né, de ficar nisso. Então eu penso assim, que a gente chama essa tristeza, conversa com ela, senta aí com ela e depois libera, tá bom? Obrigada, vamos lá cuidar da vida. É importante também a gente pensar muito assim, o que é real dessa tristeza? O que é que está acontecendo na minha vida hoje de verdadeiro para eu estar me sentindo triste? Porque muitas vezes a gente não sabe nem direito. Eu estou triste, mas é porque a vida é difícil. E tem gente passando por situações muito mais difíceis do que a gente, né? Com situações muito mais complicadas, com histórias de vida muito mais difíceis. Não querendo comparar, porque a gente já falou sobre isso, que a dor de cada um é a que mais dói mesmo, é a nossa história de vida. Mas a grande questão que eu penso em relação a entrar em contato com essa criança, nessa história nossa, da nossa infância, do que a gente passou, do que aconteceu conosco, das nossas dores de mente subconsciente, de infância mesmo, é começar a perceber o que é real e o que é lá de trás. Não sei se eu estou me fazendo entender, se vocês estão me entendendo. Porque, às vezes, assim, eu estou passando por problemas, todo mundo tem, tá? De graus diferentes. Mas quando a gente traz alguma situação assim, nossa, essa vida, nossa. Eu lembro de uma época da minha vida, gente, que eu falava assim, gente, tudo que eu queria era um trem, assim, que a vida fosse um trem, que eu pudesse puxar a cordinha, igual a gente puxava antes, nem sei, né? E puxo a cordinha, o trem para, eu desço numa estação, e eu fico nessa estação uma semana, só assim, eu, quietinha, sem precisar fazer nada. E aí depois eu pego esse trem de novo e levo e vou embora com essa vida. Porque era uma insatisfação que eu não sabia direito, assim, um peso, uma coisa pesada e uma insatisfação permanente, uma coisa que nada estava bom, tudo estava difícil, tudo estava complicado. E aí eu penso que o processo de você olhar para a sua criança e falar assim, olha, vem cá, vamos sentar aqui, vamos nos cuidar. Deixa eu falar com você o quanto eu te amo, o quanto você é importante, o quanto você é valiosa, o quanto você é amada, o quanto você hoje está segura, não importa as coisas que aconteçam na vida, porque você tem um adulto agora te olhando, que é essa mente consciente, e esse adulto vai fazer escolhas para você que são escolhas mais saudáveis, escolhas de afirmações, de atividade física, de pensamentos, dos filmes que a gente assiste, das coisas que a gente faz, das afirmações que a gente está fazendo todos os dias, para justamente não ter mais esse peso, né? Não carregar mais essas coisas assim, porque os problemas eles continuam vindo.
Não sei se ficou claro, assim, vocês entenderam o que eu quis dizer, mas no sentido, assim, de que a gente precisa o tempo todo estar se cuidando, o tempo todo estar olhando essa criança, o tempo todo estar falando com ela, o tempo todo estar declarando o nosso amor a ela, o tanto que ela pode se sentir segura, o tanto que ela tem que se sentir amada, o tanto que essa inteligência divina passa por nós para poder resolver os problemas. Hoje eu tenho falado muito isso, sabe? Esse problema que está acontecendo na minha vida, eu entendo que a inteligência divina vai, através de mim, encontrar formas que esse problema vai ser solucionado. E entro nessa vibração de que esses problemas eles vão ser solucionados e que nada disso eu vou precisar carregar, que está tudo bem. Pode até não ser a solução que eu queria, pode até a coisa se complicar, mas eu estou entendendo que está tudo caminhando dentro de uma confiança maior, que naquela época lá do trem que eu falei com vocês, que tudo que eu queria era sair e ficar numa estação quietinha, assim, uma semana, eu não sentia. Não tinha essa confiança. Achava que era eu que tinha que pegar a marreta e bater pedra. Porque às vezes a vida parece isso, que você está carregando um martelo gigantesco e pesado, que você está lá, tof, 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 batendo pedra atrás de pedra que nunca que acaba, debaixo de um sol escaldante, sabe, assim, e o peso enorme daquelas coisas e cada problema uma pedra que você tem que ir quebrando. E hoje eu continuo tendo problemas, continuo tendo questões, continuo tendo as dificuldades que a vida vai apresentando, mas não carrego peso de martelo mais nenhum, não. A coisa vai mais fluida. Vai totalmente fluida? Não, não vai, não. Tem hora que parece que eu estou lá martelando ainda um pouquinho, mas bem mais fluida do que ia antes. Faz sentido o que eu falei? Tá? Muito, muito. Então, é isso. É isso, então, queridas. Mais alguma coisa? Mais algum comentário? Muito sentido. É isso, a gente precisa enfrentar os nossos problemas, né, as nossas questões aí de uma forma mais leve. Mas não é um processo fácil, porque não é um... lembra daquele livro que a gente leu também, né? A respeito dos pensamentos lá. O homem é aquilo que ele pensa. Não é o sacrifício do quebrar pedras, é o sacrifício de você sacrificar mesmo a pessoa que nós éramos antes, de sacrificar os nossos pensamentos anteriores, de sacrificar a forma como a gente pensava sobre nós mesmos e sobre a vida anteriormente, né? Então é isso. Mais alguma coisa? Mais alguma questão? Tranquilas? Voltamos semana que vem, então, com mais uma leitura do livro Mulheres Poderosas, capítulo 6. Um exercício diário, Fabíola, é isso mesmo, todos os dias. Vai ser sexta, Lê? Estava pensando em fazer sexta-feira também, 19 horas, tá? Manter esse horário sempre nas sextas, 19. Beleza. Tá? Tá. O capítulo 6 é criando uma boa saúde para si, ok? Então, na semana que vem, talvez eu faça mais um dia. Eu vou mandar lá no grupo para vocês e a gente decide. Se a gente faz duas vezes na semana também, para a gente poder adiantar o livro e a gente já escolher o nosso próximo. E a gente vai se falando, então, queridas, um beijo grande, muita gratidão pela presença de vocês. Nos encontramos na semana que vem. Quem for fazer lá os encontros com a Márcia, nós nos encontramos 12h30. E na segunda-feira eu já começo com as meditações novamente às 8 horas, tá? Então, 8 horas, jornada mais leve está de volta. Oi, querida? Que beleza! Às 8 horas. Agora volta tudo, tá tudo voltando ao normal. Nossa, mãe. É isso aí. Então, Mahalo de coração, um beijo grande, um final de semana de muita luz e bênçãos e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Gratidão, queridas. Gratidão, beijo a todas. Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.